Fala aí, mestre, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí a mais um módulo, tá? Esse módulo a gente vai estar falando aí um pouco sobre peças e alguns componentes, tá? Existentes no celular. Antes de mais nada, eu queria falar um pouco do mercado para vocês, de manutenção de smartphone, o ramo de assistência técnica, um mercado que só faz crescer, um mercado que nos últimos 3 ou até mais foi um dos mercados que mais cresceram aí, né? Se fizer um comparativo com todos os mercados existentes. Um mercado que a gente sabe que é bastante queimado devido aos seus técnicos. Conversando um pouco aqui já sobre, até dando uma adiantada no módulo de gestão, um conselho que eu queria dar para vocês como professor é: sejam honestos, beleza? Nesse ramo a gente sabe que existem muitas pessoas que trabalham de forma errada, então seja diferente. Trabalhe de forma honesta, não tente enganar o seu cliente, beleza? Se blinde de todas as formas. Eu aqui costumo bater foto do equipamento na entrada, bater foto no equipamento na saída, de como eu estou entregando o equipamento ao cliente, justamente para proteger o cliente e me proteger de alguns possíveis problemas futuros, né? Se um conselho que eu posso dar a vocês é: sejam honestos, não tentem enganar o cliente de vocês, falem sempre a verdade, trabalhem com transparência com o seu cliente, porque vocês vão ganhar ponto, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para a aula e aqui eu vou apresentar para vocês algumas peças e alguns componentes, os principais. Existem muito mais, tá, do que eu vou apresentar aqui, principalmente componentes, peças, eu vou apresentar para vocês os principais componentes, beleza? Então, diferença entre display e touch. Display, pessoal, nada mais é do que tudo que você vê no celular. Eu coloquei aqui para vocês, fisicamente, assim, se você for ver visualmente, praticamente os dois são a mesma coisa, tá? Só que aqui o display é aquela partezinha pretinha, tá? Eu não consegui nenhuma imagem com a somente do display. Esse aqui é um display completo, beleza? Então, tudo que você vê de imagem na tela do seu celular, aquilo ali é projetado pelo display. É como se fosse um projetor, beleza? Ele projeta a imagem, porém, sem o touch, você não consegue fazer nada, beleza? O celular fica praticamente inativo. Então, o touch, a gente faz toda a movimentação lá do aparelho. Então, você movimenta a ícone, você clica, você arrasta. Então, essa tecnologia ela é feita através do touch, beleza? Então, eles trabalham aí em conjuntos. Em seguida, a gente tem a bateria. Para que serve a bateria? A bateria nada mais é onde ela armazena toda a energia para o funcionamento do aparelho celular, beleza? Então, a bateria ela tem uma carga, tem determinado tempo e ela vai, de acordo com o uso do celular, ela vai definir aí mais ou menos quanto tempo esse celular ele aguenta ligado, beleza? Então, a bateria nada mais é do que um armazenador de energia para poder fazer com que o celular funcione por mais tempo possível ligado. Mas isso está relacionado também à amperagem da bateria. Essa bateria aqui, por exemplo, é uma bateria simples de um Samsung, ela só tem 1.200 mAh, tá? Então, os celulares mais novos aí, normalmente eles vêm aí com 5 mAh para cima. Então, como os celulares mais novos requer mais processamento de tanto gráfico como de informação, eles requerem também mais energia e para isso precisa-se de baterias mais potentes, certo? Então, tá aí a bateria, resumindo, é um armazenador de energia para que o seu celular funcione, beleza? Temos aqui também um conector de carga ou dock de carga. O que seria um conector de carga? O conector de carga seria somente esse conectorzinho aqui, ó. Para que ele serve? Ele serve simplesmente para a entrada de energia. Então, quando você pluga o carregador, lá naquela conexão embaixo do aparelho celular, o conector de carga é responsável por pegar essa energia
e levar até a bateria, beleza? Então aqui é a porta de entrada de energia do aparelho celular. O dock de carga tem a mesma função, porém o dock, que já é a placa de carga, ele, se você vê o dock de carga, ele tem alguns componentes a mais, tá? Como microfone, alguns componentes eletrônicos aqui, como capacitor, antena de Wi-Fi, GSM. Alguns dock de cargas são conectados até com o flat do LCD, tá? O dock de carga, ele controla algumas coisas a mais. Não é que ele é o controlador, tá? Mas por ele passam, às vezes, alguns componentes, principalmente como o microfone. Beleza? Alguns docks de cargas aí, o alto-falante também é interligado no dock de carga. Beleza? Algumas linhas da Samsung, vocês vão ver que existem, vocês não vão ter tanto trabalho em fazer a substituição dessa parte de carregamento, que é comum, tá? Quando um aparelho ele chega sem carregar. Mas aí esses defeitos, os principais defeitos, vocês vão ver no módulo, na aula de defeitos, tá? Mais na frente, certo? Então o dock de carga basicamente é a porta de entrada de energia, onde ele vai receber a energia e vai jogar até a bateria, beleza? E o dock de carga também ele tem essa mesma função em aparelhos que tem o dock de carga. Porém, existem alguns componentes a mais, tá? Resumindo, o dock de carga também tem praticamente a mesma função do conector de carga, com exceção de alguns aparelhos têm o fone, o microfone, que se parar, ou você substitui somente o microfone, ou substitui a placa completa e resolve o problema, beleza? Então, aqui temos também a campainha, tá? Ou fone auricular. Para que serve a campainha? A campainha, como a gente já diz, é o alto-falante do aparelho. Quando você está escutando um som ou quando você está numa ligação e você coloca lá no modo alto-falante, que você consegue escutar de forma mais ampla exatamente dessa pecinha aqui, beleza? E o auricular é quando você está com um aparelho no ouvido, numa ligação, ou no WhatsApp, quando você coloca e ele transmite esse áudio diretamente para o seu ouvido, beleza? Então existe a campainha e o fone auricular, certo? Existe também a câmera. Como todo mundo sabe, o uso de uma câmera foi feita para fazer fotos e vídeos, tá? Também existe componente, mas faz parte do componente de peças aí do celular. Hoje existem celulares, a maioria dos celulares tem câmera traseira e câmera frontal, beleza? Isso é uma câmera frontal, isso é uma câmera traseira. A famosa placa-mãe, tá? A placa-mãe é o coração aí do celular. Sem ela, você não consegue fazer nada. Como se fosse um terreno. E esse terreno, uma cidade, esse terreno existe em várias cidades, tá? Que vocês vão verem aí que a gente chama de setores ou circuitos integrados. Então, a placa-mãe aí, ela, como eu falei para vocês, existem algumas cidades ou alguns setores, se é assim que a gente poderia falar de forma mais técnica, onde controla alguns serviços dentro do aparelho celular. Quando você dá algum comando, provavelmente ela é processada por algum componente ou algum circuito integrado que está na placa-mãe. Beleza? Então ela é de extrema importância. Se alguma coisa não estiver em pleno funcionamento na placa-mãe, o celular, muito provável, não vai funcionar. Não vou dizer que não vai ligar, porque existem alguns setores que param, mas para o aparelho ligar, ele não necessariamente precisa que aquele setor esteja funcionando, certo? Então, a placa-mãe aqui, a gente tem vários setores como controladores de energia, controladores de memória RAM, temos controladores aí de áudio. A placa-mãe tem vários setores, é separada por setores, tá? A gente vai ver alguns deles, os principais, eu vou mostrar para vocês. Na verdade, eu vou mostrar o principal, tá? E através deles eu vou abrir um esquema elétrico aqui e vou mostrar para vocês alguns setores de placa-mãe de iPhone, por exemplo. Então aqui a gente tem a CPU. A CPU, se a placa-mãe é o coração do celular,
A CPU é o coração da placa-mãe. É ela que controla tudo na placa-mãe, tá? Então, desde um clique simples que você dá para iniciar e startar até um comando mais técnico, mais avançado, é a CPU que controla tudo. Então aqui dentro tem até alguns exemplos de CPU, ou seja, ela controla GSM, um chip, a transferência de dados, câmera, display, sensores, multimídia, então segurança, então tá tudo interligado na CPU, beleza? Então como é que funciona essa CPU? Vamos supor que você está com um problema de bateria, um exemplo. O que é que ocasiona o celular ele não funcionar porque a bateria simplesmente não está plugada? Porque existem vários processos que a GPU ou a CPU faz para que identifique alguns pontos da placa que são necessários para ela iniciar. Então, ela vai fazer um checklist, na verdade. Ela vai fazer um checklist de memória, vai perguntar à memória, você está aí? A memória vai responder para a CPU. CPU, eu estou aqui, está tudo certo, beleza. Ela vai perguntar para o setor, o circuito que é responsável pela bateria. Bateria, você está aí. Se a bateria tiver com algum problema, ela não vai retornar uma resposta. Então, por que acontecem alguns problemas de reinício? Porque normalmente, quando a GPU faz esse checklist, que ele vai identificar se a bateria está plugada ou não, ou se a bateria está tudo certo com a bateria, se as informações da bateria estão sendo passadas da forma correta para a CPU, o celular se reinicia, justamente por conta disso, porque a CPU ela não está conseguindo ter comunicação com a bateria e ela reinicia o sistema para tentar restabelecer essa conexão. Então, às vezes, você no setor ou na troca de bateria, depende muito do aparelho, tá? Então, a metodologia de você consertar um problema de reinício de celular no iPhone é uma e em celulares Android é outra, tá? Normalmente em Android você substitui a bateria e resolve o problema. Já em iPhone não, normalmente esses problemas de reinício estão ligados diretamente ao setor, ao circuito integrado que gerencia essa parte de carga, tá? Então, basicamente funciona dessa forma a CPU. Ela faz o checklist, faz a pergunta, aquele setor responde para a CPU. Se ele responder com todas as informações que a CPU precisa, ele passa para a próxima etapa, certo? Então, a CPU basicamente funciona dessa forma. Existem capacitores, né, dentro desses circuitos. Lembrando aqui que a CPU ela é um CI, tá? O famoso CI. Existe CI de áudio, CI de carga ou charger, como você queira chamar, CI de carga, CI de processamento, que é a própria CPU. Existem vários tipos de CI, tá? Então, cada circuito aí normalmente tem um CI que controla aquela área ali, tá? Existe CI de baseband ou de RF, que é responsável pela comunicação do chip, tá? Então, o circuito integrado, ele é responsável por aquele setor para fazer essa comunicação com a GPU, beleza? E dentro de um circuito integrado existem capacitores. E para que servem esses capacitores? Normalmente o capacitor ele serve para armazenar energia, como se fosse uma bateria, só que ele armazena em quantidade mínima, tá? Principalmente capacitor cerâmico, tão pequeno que você às vezes não consegue ver a olho nu. Existem bobinas, existem N componentes eletrônicos aí que eu poderia citar, como fusível, bobina, transistor. Porém, eu queria trazer um principal aí para vocês, que é o capacitor, e ele serve único e exclusivamente aí para armazenar energia, como é o mesmo conceito de bateria. Beleza? Então vou mostrar aqui para vocês. Estou usando aqui as EXW, mas eu vou indicar aqui para vocês. Eu vou indicar para vocês alguns programas que tem alguns esquemas elétricos de iPhone, de Android, que é o Refox, tá? Mas mais na frente, nas
mais avançadas de análise de esquema elétrico, aí eu vou passar para vocês aí, dar uma indicação de alguns programas gratuitos. Essas ZXW aqui eu utilizo, mas é um programa pago, tá? Esse programa custa em média aí 300 e pouco por ano, a R$ 400. Como a gente estava falando ali da CPU, se você verificar, deixa eu dar um zoom aqui. Eu não vou entrar na questão aqui das nomenclaturas, tá? U, C, F, Q. Eu não vou entrar agora nessa questão para não embananar a cabeça de vocês. A ideia aqui é só mostrar para vocês como é que funciona um circuito, tá? Se vocês estão vendo aqui, isso aqui são chamados de pads, tá? Então, cada cor dessa aqui tem um significado, beleza? Mas se eu clicar aqui, ó, em algum padzinho desse aqui, principalmente o amarelinho, ele vai me levar a algum setor da placa, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver aqui, dar um zoom maior. Isso aqui é uma placa de um iPhone 7 Plus, tá? Vocês viram que eu cliquei num pad lá, ele me trouxe para vários capacitores aqui, ó. Isso aqui é um setor de RF, deixa eu só confirmar aqui. Essa área aqui, ó, BBPMU-RF, é um setor que é responsável do iPhone. Ela é responsável por gerenciar a parte de RF, né, de radiofrequência do aparelho. O que seria a radiofrequência, traduzindo aí para vocês, seria a parte de reconhecimento do chip GSM, tá? Ele faz essa comunicação aí. Aqui, ó, nós temos o famoso CI de áudio, tá? Do iPhone 7, do 7 Plus. Beleza? A gente tem aqui o famoso CI de áudio. E para que serve o esquema elétrico? O esquema elétrico normalmente ele serve para você, ele tem todas as informações da placa, desde informações técnicas como voltagem, linhas, trilhas, mas basicamente você consegue ter um norte de comunicação, tá? Então vamos supor que existe uma comunicação que foi rompida e você quer saber qual é a linha que está fazendo parte ali desse circuito integrado, para onde ele vai lhe levar. Basta você clicar e ele vai mostrando para você as conexões que existem na placa referente àquela linha. Você dá um zoom, ó. Você consegue dar um zoom, você consegue saber em qual linha ele está. Aqui, ó, ele está na minha linha PP VDD Boost. Então, PP é Power Positivo, é minha linha principal da placa, tá? Eu já sei aqui que ele faz parte da minha linha principal. Então, você vai, nas aulas de análise de esquema elétrico, vocês vão ver que quando você descobre a linha, você vai começando a fazer testes, tá? Fazer medições que acabam levando vocês ao diagnóstico preciso, certo? Então, é diferente você fazer uma análise de esquema elétrico, chegar em determinado diagnóstico, porque você ir no YouTube e ver lá, o iPhone não liga, troca o CI de carga, você troca, deu certo, mas você sabe por que o CI deu problema? Então, através da análise de esquema elétrico, você consegue identificar por que deu esse problema, certo? Aqui nós temos o nosso famoso CI de carga, beleza? Ou Tigres. Então aqui, ó, esse CI ele me leva para vários setores. Vejam como tudo é interligado. Eu tenho a minha linha PP BAT VCC, ou seja, ele tem a comunicação com o circuito de bateria, tá? Ele tem a comunicação com a minha linha principal, que é a PP VDD Main, beleza? Ele aqui é o próprio Tigres, né, que é o meu CI de carga. Ele também tem conexão com a minha linha de 5 volts USB, tá? Ou seja, um único circuito está interligado em vários outros circuitos. Como é que a gente sabe disso? Através do esquema elétrico. Se você não tivesse o esquema elétrico, você não conseguiria
ter essas informações. Aqui eu tenho valores, tá? De que você pode fazer medições também baseado nesses valores que a gente chama de medição reversa, tá? Então, tudo isso vocês vão verem na aula de análise de esquema elétrico. Eu vou parar por aqui para não embananar a cabeça de vocês, beleza? Porque aqui já é algo mais avançado. Quem está chegando pode ser que esteja, caramba, deu uma volta aí na cabeça, mas não se preocupe, isso aí. Inicialmente, se você for iniciante e nunca viu isso, não sabe o que é circuito, não sabe, dá uma pausa, não se desespera, beleza? Isso aqui é reparo avançado. Eu costumo dizer para todos os meus alunos, para quem eu converso, eu estudo também a parte avançada de reparo e análise de placas avançadas por conhecimento, tá? Porque mas o que me traz dinheiro aqui na minha assistência técnica, 95% são serviços simples de troca de peça que você não precisa ter tanto conhecimento técnico, beleza? Tem alguns que você precisa, como uma troca de um dock, uma troca de um capacitor, você precisa de uma técnica de solda, que aí você vai aprender aqui e é só treino. Mas a parte de análise de placa-mãe, não tenta entrar nesse mérito agora, principalmente se você é iniciante, porque você vai ver que normalmente não chega tanto serviços de placa-mãe, tá? É um serviço bom, porém não tem tanta demanda quanto uma quebra de um display, uma troca de bateria, beleza? Então 95% aqui eu falo para vocês sem medo. 95% dos meus serviços que chegam aqui na minha assistência são derivados somente de troca de peças. 5% é reparo em placa-mãe. A não ser que você queira se especializar para trabalhar para lojista, ou seja, você vai ser um centro especializado onde outras lojas que não fazem esse serviço vai trazer os serviços e vai trazer para você. Isso vai criar uma demanda e você realmente vai precisar de ferramenta e vai precisar de conhecimento técnico. Então, como eu não quero me especializar nessa área, eu sei fazer, porque quando aparece aqui, eu mesmo faço na minha assistência, não preciso levar para nenhuma outra, tá? Mas, como eu disse a vocês, 95% dos serviços são derivados de troca de peças. Beleza? Então, eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham ficado claro aí a definição de cada peça, para que funciona. Talvez você esteja perguntando, poxa, mas por quê? É importante você saber, principalmente você que está iniciando, tá? Tem algumas coisas que parecem óbvias, mas é legal que você tenha esse conhecimento. Beleza? Então, tamo junto, mestre, e até a próxima aula.